Exercícios para o cérebro são tão fundamentais, você nem imagina o quanto. Tem uma notícia aqui que foi divulgada em PBMed, que é um portal de atualizações em medicina no Brasil, em março de 2021, né, que a pandemia de Covid-19 representa um enorme desafio para profissionais que estão analisando o impacto da crise no cérebro humano e, em consequência, no comportamento da sociedade, né? Então, você vê, né? O nosso cérebro ele comanda todas as funções do nosso corpo, né? De tudo, do nosso agir, de tudo. Ele comanda exatamente tudo. Então, o nosso cérebro é fundamental para o nosso melhor viver. Então, assim, você vê, o nosso cérebro, ele dirige a nossa capacidade intelectual, motora, sensitiva e outras, né? O nosso corpo físico não precisa de academia, né, para exercitar músculos, o esqueleto, para a circulação melhorar, para emagrecer, para encorpar, enfim, nós não precisamos disso para a nossa saúde e do nosso físico. Então, o nosso cérebro também precisa de fazer academia. A gente precisa fazer um treino cerebral, como treino físico na academia, por exemplo, né? São treinos diferentes de uma academia. Inclusive, fazer um exercício físico já é um treino cerebral, né? Mas, assim, isso é fundamental de vocês terem essa consciência. Você vê, olha, eu vou seguir aqui, porque se a gente exercitar o cérebro, a gente vai prevenir muitos males da nossa saúde integral, né? E também a gente vai viver de uma forma mais saudável, com uma melhor qualidade de vida, né? Com mais energia, com mais disposição. Então é preciso sim também exercitar o cérebro, tá? E assim, a gente fazendo esses exercícios, a gente recupera a nossa energia mental e reforça as nossas habilidades intelectuais. Olha que legal. Então, vamos lá, né? Bora lá carregar pezinho cerebral, tá? Eu vou te dar 8 dicas, então. 8 exercícios, tá? O primeiro seria ler em voz alta. Por que ler em voz alta? Porque o fato da gente ler em voz alta, a gente abre novas rotas neuronais, tá? Então, assim, veja bem, se a gente lê, já é um exercício para o cérebro, tá? Se a gente lê em voz alta, ainda mais, tá bom? Praticar atividade física, pois ativa o cérebro, desenvolve os neurônios, relaxa a mente, cria um espaço para aprendizagem, sabia? E é aquilo que eu estava falando da atividade física. Outro ponto, que é o terceiro, ouvir música, né? É uma dica, né? Assim, quando você for ouvir uma música, tenta prestar atenção quais os instrumentos que estão naquela música. Violão, piano, bateria, guitarra, quais são, né? Para você ir tendo um exercício de discriminação, né? Assim como também o ritmo, prestar atenção no ritmo, na voz de quem está cantando, do cantor, da cantora, né? Então esse exercício relaxa e aguça a inteligência. Inclusive, a questão ai, desculpa, tô correndo aqui, eu tô me distraindo. A questão de você aprender um instrumento é fundamental, a tocar, né? Aprender a tocar um instrumento desenvolve incrivelmente a inteligência da pessoa, tá? Fica a dica. Outro ponto, gente, é a questão de exercitar, sentir aromas, cheiros, ou mesmo provar sabores, né? Variados. Tanto os cheiros, os aromas, quanto os sabores, né?
quando a gente come um alimento, né, e percebendo, discriminando também cada cheiro e prestando atenção nos sabores, nos cheiros, isso ativa os neurônios, que é fundamental, tá? Outro ponto, que é o quinto, é exercitar atividades manuais. Elas exercitam áreas diferentes cerebrais. Então, o hemisfério esquerdo, o hemisfério direito, então vai exercitando tudo, que é atividade manual, tudo que você fizer com as mãos, ok? Um sexto ponto aqui, uma sexta dica, é escolher um dia da semana, seja ele qual for, e fazer tudo com a mão que não é dominante. Por exemplo, se você é canhoto, canhota, você vai usar mais a mão direita. Se você é destro, destra, você vai usar mais a mão esquerda. É muito esquisito quando você começa a fazer esse exercício, porque fica tudo meio descoordenado, a gente não tem muita facilidade e força com a outra mão, né? E é exatamente por isso que os hemisférios vão ser trabalhados e você vai poder desenvolver áreas que, se você é destro, o cérebro, o hemisfério do lado oposto, ele não está muito treinado, e você vai treinar o hemisfério oponente, tá? Tanto do destro quanto do canhoto, ok? Muito bacana isso. Faz pra você ver se não é esquisito, mas vale a pena. É até cansativo, mas vale a pena. Uma sétima dica é praticar a atenção. O que é praticar a atenção? Por exemplo, vou dar um exemplo. Sabe aquele livro Onde está o Wall-E? Que você olha um monte de uma imagem cheia de pessoas, de uma cidade, um ambiente, e esse pequenininho, até você encontrar o Wall-E, demora, né? Isso você está exercitando a tua atenção, tá? E exercícios desse tipo, livros desse tipo que colocam esses joguinhos, é importante. É a concentração, a atenção. Cadê o Wall-E? Onde está? Nossa, ele está ali escondidinho. Nossa, isso é fantástico para o nosso cérebro. Por exemplo, também, você olha uma cena, fecha os olhos e com os olhos fechados você vai tentar lembrar do que você enxergou, de detalhes. Quem estava na cena, quais eram os objetos, quem passou, o que tinha naquele ambiente, e procura lembrar dos detalhes. Olha, é difícil, faz esse exercício agora para você ver como é difícil e quanto detalhe você perde, né? A gente perde, né? Por exemplo, você pode fazer isso sentado na sua casa mesmo. Você conhece a sua casa já, por exemplo. Começa assim, no ambiente da sua casa, que você já sabe onde está o quê. Mas, por exemplo, às vezes tem uma coisa fora do lugar. Quando você olhou a cena, você prestou atenção, detalhou isso? É isso que é bacana fazer. Aí depois você vai aperfeiçoando em cenas, em lugares que você não está tão habituado assim. Né? A sua casa você já sabe onde está, né? O móvel já fica ali, naquele lugar, tem aquele objeto, aquele utensílio que está mais ou menos no mesmo lugar. Então é importante você ir para novas cenas, né? Novas paisagens, tá? E pensar no detalhe, lembrar do detalhe. Isso antes de você fechar os olhos, você presta bem atenção na cena, claro. Preste atenção, examina tudo e depois você fecha o olho, onde estava o quê? Aquilo outro. Ok? Fantástico. E o oitavo e último exercício que eu te passo hoje é você sabia que andar para trás. Sabe quando a gente costuma andar para frente sempre, né? O caminhar para frente. Você nunca anda com caminhar para trás, né? Assim, de costas mesmo. É isso que eu tô falando, caminhar de costas. Porque isso vai ativar também áreas cerebrais diferentes, tá? Que cada área cerebral comanda uma função do nosso corpo. Então, se você ativa, exercita, você vai estar ativando essas funções, aprimorando essas funções, tá? Olha que bacana, hein? Gente, faz isso, que é muito importante para você ter uma longevidade, uma saúde, prevenir muitos males cerebrais, físicos, tá? Fica a dica. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no meu canal, faz favor, agora, clica aí, ó. E também, porque eu peço isso tanto para vocês, porque assim vocês vão ajudar a manter esse canal
em funcionamento, né? Fazer esses vídeos tem um tempo que eu uso, eu estudo, tem um esforço, um trabalho a ser feito aqui que vale, e é para vocês com muito carinho. Então eu proporciono para vocês e vocês retribuem inscrevendo, curtindo, compartilhando. Quanto mais pessoas fizerem isso, meus vídeos vão estar circulando e funcionando, ok? Então eu conto com você no meu próximo vídeo. Até, tchau!